Bom dia a todos, é um prazer enorme aqui estar com os senhores. E hoje eu vou discutir, na verdade, sobre esse título em particular, né, Geometria de informação aplicada a sistemas dinâmicos, estabelecendo aqui uma leitura geométrica no contexto de bifurcações locais, né. Bom, em particular, convém aqui apresentar um breve sumário dos principais pontos a serem discutidos e também das palavras-chave que vão ser constantemente citadas aqui ao longo da apresentação. Então, primeiramente, eu vou fazer uma breve introdução, discutindo aqui a questão do estado da arte, das limitações envolvendo a teoria convencional de bifurcações locais, rapidamente caminhando para a questão do problema de pesquisa e, por conseguinte, da justificativa do trabalho e por que ele se mostra útil para a literatura. A partir disso, eu vou introduzir o conceito da geometria de informação, no que consiste, quais são as vantagens dessa abordagem, e ainda, né, eu vou também discutir a questão da teoria, que também constitui um dos resultados do trabalho. Finalmente, né, conclusões e agradecimentos são colocados ao fim da apresentação. Bom, quero começar aqui primeiramente, né, com a introdução, né. Então, a teoria convencional de bifurcações locais, ela apresenta como objetivo geral descrever as repentinas mudanças qualitativas que ocorrem no retrato de fases, bem como no espaço de estados de sistemas dinâmicos, conforme se alteram seus parâmetros de controle de forma contínua e suave. Apesar do amplo espectro de aplicações, a TCB ela ainda é marcada por dificuldades e limitações, atribuídas em grande parte ao fato de que seus resultados mais importantes ou mais intrigantes são apenas locais, o que, por sua vez, impõe a necessidade de técnicas globais sofisticadas, aliado ainda a extensas simulações numéricas. Com base no exposto, né, nós apresentamos, então, nesse trabalho, uma tentativa de superar estas e outras dificuldades no estudo de sistemas dinâmicos no âmbito da geometria de informação. Bom, é possível observar, entre parênteses aqui, né, de que nós podemos considerar bifurcações como sendo o análogo temporal, o análogo da versão temporal de transições de fase termodinâmicas, em que o regime assintótico ele é considerado. E por que eu estou falando isso? Recentemente, muitos autores têm caracterizado e estudado transições de fase no espaço de parâmetros para uma ampla variedade de sistemas termodinâmicos e dinâmicos no contexto da geometria de informação de Fischer. E nesse contexto, ao se introduzir a estrutura métrica riemanniana para o espaço de parâmetros, é possível investigar e atribuir propriedades intrínsecas de tais sistemas, tanto do ponto de vista global, quanto do ponto de vista local. Isso já foi feito para sistemas clássicos e quânticos, por meio justamente ali do estudo da métrica de Fischer e da curvatura escalar riemanniana. Bom, assim, a pergunta que nós naturalmente nos colocamos aqui foi a seguinte: será que é possível estender e aplicar os métodos da geometria de informação para explorar os aspectos críticos de bifurcações? E será que tais métodos permitem extrair inequivocamente as propriedades globais e locais de bifurcações? Então, o presente trabalho encontra-se no encargo das questões, objetivando-se mais especificamente a formação de uma estrutura riemanniana completa e significativa para o estudo de bifurcações no contexto de sistemas dinâmicos descritos por equações diferenciais. Bom, só que também convém aqui discutir sobre a questão da justificativa do trabalho. Será que ele é útil? Será que estudar bifurcações é algo relevante? Bom, a importância das bifurcações reside em grande parte de que elas apresentam inúmeras ocorrências nas ciências não lineares, bem como em sistemas dinâmicos, sistemas complexos, entre outros. Então, por exemplo, quando eu estou trabalhando com reações químicas envolvidas no processo de produção de amônia em larga escala industrial, eu estou usando de modelos que exibem bifurcações. Outro exemplo, quando eu estou trabalhando com circuitos eletrônicos com componentes não lineares, por exemplo, o circuito de Shua, eu também estou trabalhando com modelos que exibem bifurcações. Quando eu quero prever o número de infectados em uma determinada semana usando de modelos biológicos, eu também estou usando de modelos que exibem bifurcações. Então, a importância das bifurcações é muito grande, já que elas se mostram em vários sistemas dinâmicos e complexos, bem como demais sistemas definidos nas ciências não lineares do ponto de vista geral. Todavia, né, é importante destacar também que extrair informações de tais sistemas tem lá seus desafios. As propriedades que nós temos o objetivo em determinar dependem, em grande parte, do fato da complexidade do sistema, do regime de interesse e do amplo contexto de modelos possíveis e aplicáveis. Então, o que impulsionou a realização desse trabalho foi propor uma nova abordagem que permitisse superar essas dificuldades
latentes, né, ao investigar bifurcações no contexto de sistemas dinâmicos descritos por equações diferenciais. Para isso, vão ser apresentados conceitos, definições e métodos geométricos para estudar o comportamento, condições de estabilidade, curvatura R e o caráter das transições envolvidas em 4 classes distintas de bifurcações, a saber aqui a bifurcação Celanov, a bifurcação transcrítica e os casos super e subcríticos da bifurcação de Forquilha. Deste modo, então, o presente trabalho mostra-se como útil, pois, além de permitir extrair informações, ele ainda contribui por introduzir uma nova perspectiva para investigar sistemas dinâmicos diversos, incluindo aqueles na qual os métodos convencionais e padronizados podem mostrar ou nenhuma solução. A arte da justificativa, né, eu quero agora fazer uma breve introdução naquilo que consiste o conceito da geometria de informação e por que ela se mostra uma abordagem interessante a ser considerada neste trabalho. Bom, no contexto de probabilidades estatística, né, e por conseguinte a geometria, a métrica informacional de Fisher e Hall, chamada simplesmente na literatura também de métrica de Fisher, ela é uma métrica riemanniana que assegura propriedades da geometria diferencial para famílias de distribuições de probabilidade. E segundo Deza e Amari, que são os autores que eu cito, né, nós podemos definir essa métrica da seguinte forma: seja P de x igual a ρ de beta x, uma família de densidades referenciada por R parâmetros. Bom, esses parâmetros que aqui estão, x1 até xr, eles constituem os parâmetros do sistema que você está investigando. Então, do ponto de vista da física estatística, esses parâmetros poderiam ser muito bem temperatura, magnetização, os parâmetros de ordem, tá certo? Entre outros. E esse espaço de parâmetros vai constituir uma variedade paramétrica nesse P um pouco mais estilístico aqui. Bom, o que eu quero dizer com variedade paramétrica? Bom, a variedade pode ser definida como sendo um espaço de parâmetros. E esse espaço de parâmetros, por sua vez, para poder me deslocar ao longo desse espaço, eu vou precisar de um certo número de coordenadas ou de parâmetros. Então, por exemplo, quando eu estou, na verdade, considerando uma curva, eu preciso de apenas um parâmetro para poder me deslocar ao longo dessa curva, até porque eu estou indo ou para frente ou para trás. Então, neste caso, nós dizemos que uma curva é uma variedade unidimensional. Agora, considere que eu tenha uma esfera. Neste caso, né, a situação literalmente muda de figura, porque aqui eu vou precisar de duas informações, de dois parâmetros para poder me deslocar ao longo dessa esfera. Em particular, eu vou precisar de latitude e longitude. Então, neste caso, nós passamos a ter uma variedade que é chamada de bidimensional, ou simplesmente uma superfície. E aí, quando você estiver lidando com 3 ou mais parâmetros, nós atribuímos simplesmente o nome de variedade. É claro que isso não esgota o conteúdo de variedades em si, até porque você pode ter variedades abertas, variedades fechadas, variedades simplesmente conexas, o que não é o tema aqui. Mas entenda que quando eu digo variedade paramétrica, isso constitui um espaço, que é justamente o espaço de parâmetros. E o número de coordenadas que eu preciso, ou de parâmetros que eu preciso, para me deslocar ao longo desse espaço, define a sua dimensão. Assim, a métrica de informação de Fisher, G igual a G de x nessa variedade, ela vai constituir uma métrica riemanniana, expressa pela matriz de informação de Fisher, cujos coeficientes métricos são dados pela equação de número 1, onde nós podemos perceber claramente de que eles são o valor médio ou o valor esperado de um produto de derivadas envolvendo o Ln da distribuição de probabilidade do sistema, e essas derivadas são feitas em relação aos parâmetros do sistema. Bom, deve-se notar, finalmente, de que a matriz de Fisher ela vai nos levar à invariante geométrica, denominada na geometria diferencial de segunda forma fundamental, também expressa por essa equação de número 2, onde esse dl ele denota uma distância quadrática local no espaço de parâmetros. Bom, a métrica, né, de equação de número 2, ela induz sobre o espaço que a define uma curvatura. E essa curvatura é chamada de curvatura escalar de Ricci, ou simplesmente chamada de curvatura escalar, expressa aqui na equação de número 3 na forma tensorial. Bom, só que tendo introduzido essa estrutura métrica riemanniana, que constitui então da métrica propriamente dita e da curvatura escalar, nós podemos então estudar propriedades locais e globais de sistemas, tanto dinâmicos quanto termodinâmicos, através justamente da investigação da métrica e da curvatura escalar.
E por que que isso se mostra uma abordagem interessante, tá certo? Ou quais são as vantagens dessa abordagem? Primeiro, os conceitos de estabilidade local e global, eles podem ser analisados através da interpretação do sinal da métrica e da curvatura escalar de Ricci. Segunda vantagem é de que R é um invariante geométrico, ou seja, R permanece invariante frente às transformações de coordenadas do sistema. Terceira vantagem é que o comportamento divergente de R nas vizinhanças de pontos críticos assinala fenômenos de transições de fase. Ou seja, quando R diverge, isso é uma assinatura clara de um fenômeno de transição de fase, que pode ser de primeira ordem ou de segunda ordem, ou de primeiro ou de segundo tipo, como eu também coloco no trabalho. E ainda, R concorda com a teoria moderna de fenômenos críticos. Existe ainda mais uma vantagem associada a essa geometria de informação de Fisher, que é o seguinte: diferentemente das abordagens que eu cito lá na formulação teórica do trabalho, como a abordagem do Ruppelmeier, a abordagem ali do Gilmore, que são extremamente voltadas para o contexto da física e estatística, a geometria de informação de Fisher não. Ela permite você atribuir essas propriedades da geometria diferencial para quaisquer famílias de distribuições de probabilidade. Então, ela se mostra uma abordagem extremamente versátil e vantajosa. E é por conta desses fatores que ela está sendo considerada nesse trabalho. Tendo discutido a geometria de informação, no que consiste e quais as vantagens, agora eu vou apresentar a teoria do trabalho. Bom, o programa geral aqui vai consistir, então, de estender os métodos da geometria de informação para investigar bifurcações no contexto de sistemas dinâmicos, em particular sistemas dinâmicos descritos por equações diferenciais a tempo contínuo e de forma autônoma. Para melhor apreciação dos resultados a serem determinados aqui, eu vou organizar essa sessão da seguinte forma. Primeiro, eu vou discutir sobre bifurcações e funções de densidade e probabilidade. Em segundo lugar, eu vou introduzir a estrutura métrica riemanniana para o espaço de parâmetros. Em terceiro, eu vou discutir sobre o conceito de estabilidades e qual a interpretação de estabilidade do ponto de vista da geometria de informação. E, por fim, nós vamos investigar as classes dos sistemas dinâmicos em conformidade com o formalismo de escala. Bom, então vamos começar com esse primeiro ponto, bifurcações e funções de densidade e probabilidade. O primeiro passo para introduzir e estender os métodos geométricos da teoria de informação de Fisher é a definição de um modelo matemático de bifurcações. Isso é claro, no contexto de sistemas dinâmicos de tempo contínuo. E, por conseguinte, tendo introduzido esse modelo, estabelecer a construção da sua respectiva distribuição de probabilidades. A equação diferencial não linear, que representa o modelo matemático de bifurcações no contexto de sistemas dinâmicos, pode ser expressa pela equação aqui de número 4, em que beta é o momento, S e tal cumpre o papel do parâmetro de ordem e do tempo, φ aqui é a chamada também de forma normal, é uma função não linear, uma função que contém a não linearidade do sistema, chamada muitas vezes de forma normal, e M aqui é o parâmetro de controle do sistema. Bom, essa equação diferencial, que surge das equações de Hamilton quase que naturalmente, ela também tem uma vantagem. É que ela descreve a grande parte dos sistemas dinâmicos expressos por equações diferenciais. Existe ainda uma observação que a gente tem que colocar aqui, que quando essa forma normal ela é zero, isso assinala a existência de estado ou estados estacionários, que aqui no trabalho eu estou chamando de S estrela. É importante observar de que quando eu falo que estado estacionário ou ponto fixo, é importante considerar que eles não são necessariamente constantes, até porque em sua totalidade esses estados estacionários são expressos em relação aos parâmetros de controle do sistema. Então eles podem ser constantes? Podem, mas estados estacionários não são necessariamente constantes. E no espaço de parâmetros que nós vamos investigar, esses camaradas não são constantes. Se faz ainda necessário usar mais um comentário com relação a esse modelo matemático, que diz respeito à condição para a ocorrência de bifurcações. Em particular, a condição matemática para que esse modelo exiba bifurcações consiste, então, em provar que o alto valor lambda associado a essa equação diferencial deve ser zero no valor crítico do estado estacionário. Esse valor crítico também é chamado de ponto de bifurcação. Em outras palavras, quando a derivada associada à forma normal do sistema é feita em relação ao parâmetro de ordem e eu avalio essa derivada no estado estacionário crítico, isso, por sua vez, é zero, esta compreenderá a condição geral para a ocorrência de bifurcações em sistemas dinâmicos. De posse do modelo matemático e das condições que levam à ocorrência de bifurcações, nós temos agora o que é necessário para estabelecer a construção da distribuição de probabilidade para esse modelo.
Para sistemas dinâmicos contínuos, então, expressos por aquela equação diferencial, a variável S segue uma trajetória no retrato de fases ao longo de um tempo tal, de tal maneira que cada valor de S encontra-se unicamente associado a um valor de tempo tal. Em conformidade com essa correspondência do tipo 1 para 1, envolvendo os valores de S e tal, nós podemos escrever explicitamente a seguinte correspondência de equação de número 6. Essa correspondência nos conta o seguinte, que a distribuição de probabilidade associada a S está para a distribuição de probabilidade associada ao tempo tal. Em outras palavras, eu teria uma maior probabilidade de observar um sistema no estado a qual ele passa a maior parte do tempo. É isso que essa correspondência está nos contando. Assim, se eu realizar uma aferição de S ao longo de um intervalo de tempo 0 a t, e considerando, obviamente, que todos os tempos sejam equiprováveis, nós podemos reescrever essa equação de número 6 nessa equação de número 7, em virtude do nosso modelo matemático de bifurcações. E essa equação de número 7 é muito curiosa, porque rapidamente a gente percebe que a distribuição de probabilidade ela é inversamente proporcional à não linearidade do sistema. Até porque a não linearidade jaz na forma normal do sistema, que é justamente essa função φ. Só que ela não é muito vantajosa, essa distribuição, por dois fatores. Primeiro, é que ela possui caracteres divergentes, em dois casos. O primeiro é que quando eu estou considerando um período de tempo suficientemente curto, ela diverge. E quando o meu sistema encontra-se no estado estacionário, ela também diverge. Tá? Lembrando que quando o sistema jaz no estado estacionário, a função φ é zero. Então, essas divergências, elas basicamente nos contam de que a presente descrição para a distribuição de probabilidade do sistema, ela é, com todo respeito, uma descrição incompleta. Assim, nós devemos procurar por uma nova formulação que permita fazer três coisas, primeiramente, né? Remover o caráter divergente da distribuição anterior. Segundo, manter a evidente correspondência entre os valores de S e tal. E ainda, ela ofereça algo semelhante à vantagem do modelo matemático de bifurcações que nós definimos anteriormente, de tal maneira a envolver as singularidades de sistemas dinâmicos que, por sua vez, aparecem nos pontos de bifurcação. Bom, e essa formulação, né, ela pode ser encontrada se nós examinarmos a relação existente entre o momento beta e a forma normal φ do sistema. Em particular, a forma normal dos sistemas dinâmicos, ao escrevermos a densidade de probabilidade ρ de beta, da variável beta, a partir do conhecimento, a partir daquilo que nós já sabemos, da distribuição de probabilidade ρ de S, da variável S. Para poder explorar essa possibilidade, então, nós temos que encontrar uma transformação de coordenadas que nos leve justamente a essa distribuição de probabilidade ρ de beta. E essa transformação ela pode ser feita com o auxílio magistral da representação integral de Fourier de funções características. No que consiste isso? Consideremos g de k a função característica, né, ou seja, a própria transformada de Fourier associada à variável beta. Como, por definição, a variável beta é a própria forma normal do sistema, isso vem do nosso modelo matemático de bifurcações, então nós temos que a transformada de Fourier é a própria transformada da forma normal, o que, por sua vez, nos leva a essa equação de número 8, onde J denota a chamada unidade imaginária. Em alguns textos você encontra isso aqui como sendo I igual a raiz de menos 1, só que aqui, como eu já tinha usado esse I para uma outra coisa, eu resolvi colocar J. Então, J aqui é a raiz de menos 1. Bom, se essa é a transformada, então eu sei, por definição, que a transformada inversa deve me retornar a distribuição de probabilidade ρ de beta, que é a distribuição desejada. E se nós substituirmos, então, a equação de número 8 nessa equação de número 9, então, nós chegamos nessa equação aqui de número 10. Porém, ao relembrarmos a representação integral da distribuição delta de Dirac, expressa pela equação de número 11, então, essa equação de número 10 é reduzida nessa equação aqui de número 12. E ainda, se nós relembrarmos, na verdade, da correspondência existente entre os valores de ρ de S ds e ρ de tal d tal, expressa pela equação de número 6, nós podemos, então, reescrever essa integral nessa equação aqui de número 13, nessa integral aqui de número 13. Porém, não é difícil perceber, né, que como o membro do lado direito do integrando, ou seja, a própria delta de Dirac, ela é independente de tal, até porque nós estamos considerando um sistema dinâmico autônomo, sem dependência explícita no tempo tal, então a solução para essa equação aqui de número 13 assume simplesmente a distribuição delta de Dirac. Bom, será que essa distribuição agora, ela
digamos assim, é vantajosa? Será que, na verdade, ela resolve os problemas que nós tínhamos na outra distribuição? Perceba, quando meu sistema encontra-se no estado estacionário, nós sabemos que a forma normal é zero. Assim, se eu realizo a integral de ρ de beta, delta beta, isso por definição, de menos a mais infinito, é igual a 1. O que isso nos conta? Que eu tenho 100% de chance de observar o meu sistema no estado estacionário. Bom, será que isso faz sentido? Em sistemas dinâmicos, nós sabemos que, dada uma perturbação, e considerando, é claro, tempos suficientemente longos, o sistema converge para o estado estacionário, tá certo? Agora, a correspondência de ρ de S e ρ de tal, basicamente, eu teria maior probabilidade de observar o sistema no estado onde ele passa a maior parte do tempo. Então, se para tempos suficientemente longos o meu sistema encontra-se no estado estacionário, é porque eu tenho 100% de chance de observá-lo nesse estado. Então, é isso que essa equação de número 14 está nos contando. Então, ela condiz com aquilo que a gente observa do ponto de vista de sistemas dinâmicos. Em suma, através então dessa transformação de coordenadas, obtém-se uma distribuição de probabilidades ρ de beta, que, por sua vez, pode ainda ser reexpressa na representação gaussiana, na forma como está na equação de número 15. Nota-se, no entanto, tá certo, de que essa distribuição é válida quando t é grande. Só que, para poder tornar esse resultado matemático e fisicamente convincente, né, é necessário aqui traçar algumas considerações sobre o quão grande t deve ser e qual a interpretação disso no contexto de sistemas dinâmicos. Conforme eu havia comentado lá atrás, em sua totalidade, bifurcações podem ser consideradas o análogo temporal, né, de transições de fase termodinâmicas. Todavia, transições de fase termodinâmica só são bem definidas no chamado limite termodinâmico, que é aquele limite a qual os parâmetros extensivos do sistema, por exemplo, número de partículas e volume, eles têm liberdade de serem tão grandes quanto seja possível, de tal forma que as razões envolvendo tais parâmetros permaneçam finitas. Dessa forma, para que as bifurcações possam ser consideradas, então, o análogo temporal de transições de fase termodinâmicas, deve-se concluir que esse período de tempo t deve ser o maior possível. Ou seja, infere-se de que essa distribuição de probabilidade ρ de beta, ela só é válida quando t atua como um caso limite que deve ser tão grande quanto seja possível, de tal forma que os sistemas dinâmicos consigam exibir bifurcações bem definidas. Da mesma maneira como considerar o limite termodinâmico torna-se crucial para que os sistemas físicos exibam transições de fase no contexto termodinâmico. Ou seja, o que essa equação maravilhosa de número 15 está nos contando aqui é que eu tenho um limite de t tendendo ao infinito. E esse limite de t tendendo ao infinito, que também é chamado de regime assintótico, ele assemelha-se ao limite. É isso que essa equação de número 15 está nos contando. De posse dessa distribuição, nós podemos agora, então, estender os métodos geométricos da geometria de informação. Mais especificamente, estabelecendo a construção da estrutura métrica riemanniana do sistema. E para poder fazer isso, consideremos ômega uma família de distribuições de probabilidade que é suavemente parametrizada por dois parâmetros reais, da forma como está na equação de número 16. Perceba que P de x é a família em si, ρ de beta x é a nossa distribuição de probabilidade dividida por t, t pertence ao conjunto dos números reais positivos, e x aqui pertence ao R2, constituindo, portanto, os parâmetros do sistema. Onde esse modelo estatístico, que nós estamos chamando aqui de ômega, de variável beta, ele carrega a estrutura de uma suave variedade riemanniana, em relação à qual x, né, no caso aqui, os parâmetros S e M, vão desempenhar o papel de coordenadas de um ponto P de x pertencente a essa família, e cuja métrica, por sua vez, é definida pela matriz de Fisher, H igual a G de alfa mi. Bom, só que conforme nós vimos anteriormente, né, esses coeficientes métricos, eles são expressos como o valor médio ou o valor esperado de um produto de derivadas envolvendo, na verdade, o ln da distribuição de probabilidade em relação aos parâmetros do sistema. E a forma resultante desses coeficientes métricos para esta distribuição de probabilidades que nós determinamos, de número 15, assume a forma das equações de número 17 a 19, onde nós percebemos claramente que os termos que constituem a diagonal não principal, ou seja, diagonal secundária, na verdade aqui, do tensor métrico, são nulos, e os termos que constituem a diagonal principal, eles são dados pela derivada da forma normal em relação aos parâmetros, derivadas primeiras, e além disso eles estão elevados ao quadrado e são independentes de beta. Então,
não tem chance desses coeficientes métricos serem negativos. Bom, consequentemente, a matriz de Fisher, então, ela é expressa por essa equação de número 20, onde nós podemos concluir, sem a necessidade de cálculos adicionais, que a resultante matriz ela é definida positiva, pois ela é uma matriz quadrada, cujas diagonais aqui, na verdade, são expressas por derivadas primeiras da forma normal ao quadrado, e, além disso, que se mostram independentes de beta, ou seja, do momento. Deve-se notar, finalmente, que essa matriz H, tá certo? Ela nos leva à invariante geométrica, denominada também de segunda forma fundamental. Só que, em particular, para essa métrica, nós vamos ter essa equação de número 21, onde dl denota a distância quadrática local para o espaço de parâmetros do sistema. Com o objetivo de obter declarações locais em mente, nós definimos essa métrica em relação ao estado de referência S estrela, no caso, é o próprio estado estacionário. Portanto, é importante reconhecer que os elementos métricos eles são avaliados no estado S igual a S estrela. Definir métricas riemannianas em relação a estados de referência não é uma novidade aqui desse trabalho. Isso já foi considerado por outros autores, em outros contextos, para investigar sistemas físicos. Vide as referências que eu cito no trabalho, bem como, na verdade, as referências que são citadas nos próprios trabalhos. Bom, só que nós também sabemos de que a métrica ela impõe sobre o espaço que define uma curvatura. Em particular, a curvatura escalar de Ricci para os sistemas dinâmicos expressos por essa métrica é dada por essa equação de número 22. Originalmente falando, isso da geometria diferencial, essa equação de número 22, ela tem um fator negativo multiplicando esse 1 sobre raiz de g. Porém, como na literatura envolvendo geometria riemanniana aplicada a sistemas físicos, adota-se uma convenção chamada convenção de sinal de Weinberg, suprime-se o fator negativo expresso pela expressão da curvatura. Então, é por conta disso que essa expressão não tem um fator negativo multiplicando-a. Bom, só que para poder considerar essa curvatura como uma nova maneira de investigar sistemas dinâmicos, nós precisamos analisá-la do ponto de vista estatístico e do ponto de vista físico, né? Bom, é possível reconhecer de que a curvatura que nós acabamos de determinar, ela está associada com a nossa formulação estatística, até porque nós podemos concluir que R é uma função expressa dos segundos e terceiros momentos das variáveis Wα. No texto, Wα é simplesmente a derivada do Ln da distribuição em relação, na verdade, ali aos parâmetros, né? Pode ser S ou M. Fisicamente, por sua vez, a gente também é capaz de reconhecer de que R é inversamente proporcional às derivadas de primeira ordem da forma normal. Isso é evidente nessa equação de número 22. Perceba que eu tenho 1 sobre a raiz de G, e G, na verdade, é o produto, né, dos coeficientes métricos. Então, a gente percebe claramente de que ela é inversamente proporcional às derivadas de primeira ordem da forma normal do sistema. Em sua totalidade, por sua vez, as derivadas da forma normal em relação, na verdade, a M, isso independentemente de você estar considerando métricas definidas em relação a estados de referência, eles contribuem com uma constante diferente de zero. Assim, nós podemos concluir de que R deve se tornar extremamente grande ou pequeno conforme nós temos a diminuição do termo associado à derivada da forma normal em relação ao parâmetro de ordem. Isto é, R pode tender a mais ou menos infinito quando nós temos aqui a derivada da forma normal em relação ao parâmetro de ordem tendendo a zero. E essa equação de número 23, ela é formidável. Porque lá atrás, quando eu defini o meu modelo matemático de bifurcações, nós vimos que a condição para que tal modelo exibisse bifurcações era que justamente a derivada da forma normal do sistema teria que ser zero quando nós estávamos considerando o sistema no estado estacionário crítico, ou seja, no ponto de bifurcação. Então, o que essa equação de número 23 basicamente nos conta é que ela implica uma notável condição para a ocorrência de bifurcações, quando os coeficientes métricos estão sendo avaliados no estado estacionário crítico, ou seja, no próprio ponto de bifurcação. Assim, nós prevemos de que R deve divergir nas singularidades de sistemas dinâmicos, que por sua vez aparecem nos pontos de bifurcação. Portanto, será que isso faz sentido do ponto de vista da física estatística aplicada ao contexto, na verdade, de geometria de informação? Faz todo sentido porque lá atrás, conforme eu havia comentado nas vantagens, R divergia particularmente ali nos pontos críticos, o que por sua vez assinalava fenômenos de transição de fase. E conforme nós vimos, bifurcações são análogas a transições de fase. E aqui nós acabamos de provar matematicamente, tá certo, de que a divergência de R está associada ali ao fenômeno de bifurcações. Então a nossa formulação está em conformidade sim, do ponto de vista da geometria de informação, uma vez que somos levados a concluir que a divergência de R nas proximidades de pontos de bifurcação implica em fenômenos de bifurcações, assim como
A divergência de R nas proximidades de valores críticos marca a ocorrência de transições de fase em sistemas físicos. Bom, tendo discutido sobre a questão da curvatura e da métrica, né, uma observação adicional que diz respeito ao estudo de sistemas físicos no contexto de métodos geométricos é aquilo que nós chamamos do conceito de estabilidade. Na física estatística, de modo geral, o comportamento das derivadas de segunda ordem em relação aos potenciais termodinâmicos definem ali os critérios de estabilidade para determinados sistemas físicos. Esse critério muitas vezes é chamado de classificação de Ehrenfest. No entanto, né, no âmbito da geometria de informação, dois autores poloneses, no caso aqui o Janicki e Gurula, eu não sei se assim se pronuncia, eu acho que não, eles descobriram que como a curvatura R, isso no contexto da física estatística, ela é uma função das segundas e terceiras derivadas de potenciais termodinâmicos, e que, além disso, R diverge nos pontos críticos, então R também pode ser interpretada como uma medida da estabilidade local, porém de ordem superior de sistemas físicos. E ainda, né, com base em interpretações em estudos adicionais, eles também concluíram de que sistemas estáveis apresentam R positivo, enquanto que sistemas em que a instabilidade domina devem ter R negativo. Porém, o que ocorre é o seguinte, R apenas revela se o seu sistema encontra-se em um máximo ou em um mínimo local. Portanto, uma condição necessária e suficiente para garantir a estabilidade global, seguindo as considerações de probabilidades, ela é determinada através da verificação dos requisitos do critério de Sylvester. Em particular, o critério de Sylvester estabelece o seguinte, né, que quando o primeiro coeficiente da métrica ele é maior do que zero, e quando a própria matriz de Fisher ela é maior do que zero, lembrando que entenda-se esse delta2 como determinante, em outras palavras, quando todos os determinantes eles são maiores do que zero, então os elementos métricos eles constituem uma matriz que é sempre definida positiva. E, portanto, nós podemos concluir de que o sistema ele é globalmente estável, independentemente do sinal de R. Bom, só que todas essas considerações e noções que eu estabeleci aqui acerca da estabilidade, tanto local quanto global, elas dizem respeito ali, particularmente ao contexto da física estatística. Assim, a pergunta que nós também nos levantamos aqui é o seguinte, será que essas noções elas podem ser estendidas para a nossa formulação geométrica para sistemas dinâmicos? Isso pode ser feito se nós examinarmos ali a relação existente entre os critérios de estabilidade de sistemas dinâmicos e a curvatura R determinada anteriormente. Bom, a dinâmica não linear, o conceito de estabilidade, ele surge quase que naturalmente da TCB, da teoria convencional de bifurcações. E esses critérios eles são expressos pela interpretação das derivadas segundas do aquele potencial U de Sm do sistema hamiltoniano, ou simplesmente das derivadas primeiras da forma normal do sistema. Isso, é claro, nas vizinhanças do ponto de bifurcação. Porém, conforme nós vimos ali, né, a curvatura R ela tende a mais ou menos efeito nos pontos de bifurcação. E além disso, R também é expresso como uma função das derivadas primeiras e segundas da forma normal. Então, nós podemos inferir, em analogia à interpretação da curvatura escalar no contexto da geometria termodinâmica, de que R aqui também se revela uma medida de ordem superior à estabilidade de sistemas dinâmicos. Além disso, nós também podemos prever de que se a curvatura for, então, uniformemente negativa e diminuir na vizinhança do ponto crítico, menos estável se tornará o sistema. Por outro lado, podemos também prever de que se R for uniformemente positivo e aumentar de zero para mais infinito, mais estável se tornará o sistema. Porém, novamente, R apenas revela se o sistema encontra-se em um máximo ou em um mínimo local. Dessa forma, em analogia com o tratamento considerado na estabilidade global, no contexto termodinâmico, nós também podemos concluir, sem a necessidade de cálculos adicionais, que, como as equações para os coeficientes métricos, os coeficientes métricos, conforme nós vimos ali, eles são expressos por derivados da forma normal ao quadrado, então eles não têm chances de serem negativos. Então, as equações para os coeficientes métricos já satisfazem as condições necessárias e suficientes do critério de Sylvester. Assim, no contexto de sistemas dinâmicos, nós podemos escrever que estes sistemas, né, eles podem ser considerados globalmente estáveis, independentemente dos sinais de R. Tendo discutido aqui a respeito das estabilidades local e global, eu quero discutir agora sobre a questão do formalismo de escala. Bom, conforme argumentado por Huppenmeier e outros, né, a teoria moderna de fenômenos críticos se baseia em dois pilares fundamentais. Primeiro é o que nós chamamos de hipóteses de escala, tá certo? Na qual, nas vizinhanças de pontos críticos, as funções ou os potenciais que determinam as propriedades do sistema
podem ser expressas como funções homogêneas generalizadas, e a partir de certas hipóteses é possível então determinar a existência de leis de escala e ainda expoentes críticos. Já o segundo grande pilar é aquilo que nós chamamos de universalidade, na qual essas funções homogêneas também chamada de classe de universalidade. Dessa maneira, o emprego então do formalismo de escala no estudo de bifurcações, no fenômeno de bifurcações, pode então revelar a existência de expoentes críticos e relações de escala, que por sua vez podem nos possibilitar definir classes de universalidade para bifurcações. Só que para poder alcançar esse objetivo, no contexto que nós estamos considerando aqui, e por conseguinte estudar o comportamento da curvatura nas vizinhanças do ponto crítico, em particular aqui do próprio ponto de bifurcação, nós vamos ter que partir de certas conjecturas aqui. Então, primeiramente, eu vou considerar uma função i definida em termos de beta, s e m, e essa função i vai ser simplesmente o negativo do Ln da minha distribuição de probabilidades. E nós vamos partir do pressuposto de que essa função i, nas vizinhanças do ponto de bifurcação, ela pode ser expressa como uma soma de uma componente regular, que depende unicamente de beta, e uma componente singular, que eu estou chamando de i-til, que contém as anomalias do comportamento crítico. Partindo, então, dessa premissa, nós vamos ter a seguinte equação que está aqui. Então, i é igual a zero mais i-til, onde i-til detém as anomalias do comportamento crítico. Então, as hipóteses de escala, então, consistem na conjectura de que essa função i-til, ela pode, então, ser expressa como uma função homogênea generalizada dos parâmetros S e M, em particular, nessa equação aqui que está de número 25, onde A e B são os parâmetros de escala e lambda é uma constante positiva. Bom, com base no exposto, ao estabelecermos lambda como sendo m na menos 1 sobre a, nós veremos então, na verdade, que essa equação de número 25 ela pode ser reduzida nessa equação de número 26. E supondo ainda de que f seja bem comportada, nós podemos agora então determinar a existência de expoentes críticos, em particular o expoente crítico nu, eta, psi e ômega, que por sua vez vão ser expressos, na verdade, como função desses fatores a e b. Só para poder investigar essas propriedades de escala, no contexto ali da geometria de informação, difere um pouco daquilo que a gente faz no contexto aqui do grupo. Aqui no grupo nós trabalhamos bastante com simulações numéricas das equações diferenciais. Aqui não, aqui nós vamos ter que investigar a curvatura do ponto de vista do formalismo de escala. E para poder fazer isso, nós vamos começar por essa expressão de número 27, que é a expressão da curvatura que nós determinamos anteriormente. A diferença é que aqui eu estou considerando i-til, ao invés do negativo do Ln de ρ. E no regime a qual m é maior do que m crítico, e considerando, é claro, que S esteja sendo considerado em S estrela, nós teremos, ao substituir, na verdade, aquela função que detém as anomalias do sistema em R, a seguinte equação de número 28. Então, essa expressão para a curvatura, que eu estou chamando de curvatura fenomenológica, ela está em plena conformidade com a que, por exemplo, foi determinada por aqueles dois autores poloneses, Janicki e Mrówula, ao estudar sistemas físicos. E conforme argumentado por eles, em particular aqui a gente nota de que o denominador dessa equação ele é maior do que zero, tá certo? Porém, a positividade desse termo não implica dizer que o expoente crítico nu, que é esse que parece uma letra, é a letra grega que parece um V, ele pode ser maior ou menor do que zero. Até porque a função f é quem vai ter esse papel de determinar se esse denominador vai ser maior ou menor do que zero. Isso é claro, dependendo do regime de interesse e também dependendo do sistema que você está investigando. Durante a determinação dessa expressão para a curvatura, é possível conhecer então a existência de leis de escala. Em particular, determinam-se 3 novas leis de escala, expressas na equação de número 29, onde, novamente, a determinação de apenas 2 levam ao conhecimento do terceiro. Então, em resumo aqui, até agora nós desenvolvemos e estendemos muitos recursos da geometria de informação de Fisher para poder investigar bifurcações em sistemas dinâmicos expressos por equações diferenciais. Em particular, através daquela distribuição de probabilidades Rho-S, nós vimos que ela tinha certas desvantagens, e através da transformação de coordenadas com auxílio das funções características de Fourier, nós chegamos numa distribuição Rho-beta que é extremamente vantajosa e condiz com aquilo que a gente observa do ponto de vista de sistemas dinâmicos. A partir dessa distribuição, nós estabelecemos a construção da estrutura métrica riemanniana do espaço de parâmetros do sistema, através da determinação da métrica de Fisher e da curvatura escalar de Ritchie. Conforme nós vimos a curvatura escalar, ela mostra-se como
uma nova maneira de você investigar sistemas dinâmicos que, por sua vez, não é considerado na literatura atual. E mais importante do que isso, ela tem uma interpretação muito clara com os conceitos de estabilidade. E, além disso, através do formalismo de escala, no contexto ali de sistemas dinâmicos, agora empregados sob o ponto de vista da geometria de informação, nós também determinamos uma nova maneira de investigar a curvatura, que é do ponto de vista fenomenológico, onde, ao investigar a curvatura para o sistema dinâmico e compará-la com essa expressão fenomenológica, nós podemos, então, determinar os expoentes críticos. E, através, na verdade, de 2 deles, nós conseguimos achar o terceiro e o quarto com o auxílio dessas relações de escala. Então, como conclusões aqui, esse trabalho focou em superar algumas dificuldades e limitações da TCB, ao estender os métodos da geometria de informação para investigar bifurcações no contexto de sistemas dinâmicos descritos por equações diferenciais. Partindo dessa premissa, nós desenvolvemos e estendemos diversos recursos da geometria de informação de Fisher, que, por sua vez, nos permitiram estudar o comportamento, avaliar condições de estabilidade e caracterizar 4 modelos distintos de bifurcações locais por meio do estudo da métrica de Fisher, da interpretação da curvatura e do emprego do formalismo de escala. Isso foi feito ao longo do trabalho para 4 casos, né? A bifurcação Celanó, transcrítica e os casos super e subcrítico da bifurcação de Fourier. Nesse sentido, os resultados determinados eles satisfazem os problemas de pesquisa, uma vez que nós vimos que não foi só possível estender os métodos da geometria de informação para poder investigar bifurcações, como nós também determinamos propriedades globais e locais associadas a estes sistemas. Então, em resumo, nós podemos estabelecer que a presente abordagem, que no trabalho nós estamos chamando de TGB, Teoria Geométrica de Bifurcações, ela apresenta uma melhoria clara em relação à TCB, ou seja, Teoria Convencional de Bifurcações, em essencialmente 3 aspectos. Primeiro, ela permite traçar considerações acerca da estabilidade global e local. Segundo, ela mantém as características essenciais da TCB. E ainda, ela se mostra uma abordagem alternativa. Em outras palavras, ela se mostra como um novo playground, com a qual nós possamos, então, trabalhar com sistemas dinâmicos, sistemas complexos, bem como demais sistemas estudados nas ciências não lineares do ponto de vista geral. Então, como agradecimentos aqui, eu quero, primeiramente, agradecer a CAPES, né, justamente por ter acreditado no projeto, por ter financiado e estar financiando o projeto. Também quero agradecer ao Departamento de Física, tá certo? E também ao Grupo de Dinâmica Não Linear. Mais importante também, quero agradecer ao professor Edson Denis Leonel, professor Dr. João Pérez Vieira, do Departamento de Matemática, né? Os 2 professores foram, assim, formidáveis e espetaculares para que essa abordagem fosse desenvolvida. E também quero agradecer ao professor Heriberto Cabezas. Esse professor foi quem me orientou sobre como construir a distribuição de probabilidades. Em particular, aquela distribuição de probabilidades Rho-S foi determinada por ele. E é por isso que no trabalho eu coloco com todo o respeito, ela se mostra uma descrição incompleta. Porque esse cara que me abriu os olhos para como construir distribuições de probabilidade para equações diferenciais. E é por isso que esse também está sendo citado aqui. Bom, senhores, era isso que eu havia para apresentar-lhes por agora, e estou aberto a perguntas. Então, muito, muito obrigado a todos.